Ele cresceu cercado por ouro, por rituais e por imagens de deuses com rostos de animais. Mas por trás dos muros do palácio havia algo que nem os escribas ousavam registrar. Uma presença silenciosa que observava, um destino que se formava no deserto. Enquanto o Egito se ajoelhava diante de ídolos, Moisés ouvia uma voz que nenhum outro ouvia. A mesma voz que o levaria a enfrentar 7 entidades espirituais, adoradas como deuses, mas temidas até pelos próprios sacerdotes. Que tipo de poder era esse? Capaz de transformar água em sangue, de cobrir a terra de escuridão e de calar os magos mais poderosos da antiguidade. E o que esses confrontos revelam sobre uma guerra que não era apenas física, mas profundamente espiritual? Antes que esse vídeo revele o que muitos preferem manter enterrado, já se inscreve no canal. Aqui, a verdade não se esconde. Ela é exposta. O nascimento de Moisés não foi apenas o início de uma jornada profética, mas um ato de guerra espiritual contra um sistema corrompido por ídolos e poderes ocultos. Enquanto Faraó ordenava a morte de todos os meninos hebreus, uma conspiração espiritual silenciosa também se movia nos bastidores. O Egito, naquela época, era considerado o coração do mundo místico, com sacerdotes treinados para invocar forças que desafiavam até a razão. Moisés nasceu nesse ambiente hostil, em meio a um decreto de morte, cercado por um reino que cultuava divindades pagãs que, por trás de suas máscaras, ocultavam entidades espirituais perversas. O rio Nilo, onde Moisés foi colocado em um cesto, era venerado como divino, mas carregava em suas águas uma carga espiritual profunda e maligna, sendo palco de rituais e sacrifícios. Quando a filha de Faraó o encontra e decide criá-lo como seu próprio filho, Moisés é inserido no epicentro do paganismo egípcio. Ele cresce entre templos dedicados a falsos deuses, esculturas de ouro com olhos vazios e cânticos que invocavam forças das trevas. A elite egípcia não via o sobrenatural como um conceito distante, mas como uma força tangível com a qual negociavam poder e proteção. Moisés, como príncipe, teria acesso a todo esse conhecimento. Ele não apenas aprendeu a ciência e a política do Egito, mas também presenciou os rituais ocultistas e os pactos silenciosos com entidades que se apresentavam como deuses. O palácio onde viveu estava impregnado de encantamentos e símbolos místicos. Apesar de sua posição de privilégio, algo dentro de Moisés o impedia de se entregar completamente à cultura egípcia. A memória da sua origem hebraica, mesmo sendo cuidadosamente escondida, ardia em sua alma. Ele não era como os outros filhos do palácio. Ao caminhar entre os corredores luxuosos, via as estátuas e altares não com reverência, mas com inquietação. Essa percepção espiritual precoce revela que a mão de Deus já o separava para algo maior. Não era apenas uma questão de identidade étnica, mas de chamado espiritual. Ele estava sendo preparado, mesmo sem saber, para confrontar os próprios pilares da religião egípcia, com todas as suas entidades e poderes ocultos. Enquanto crescia, Moisés viu os bastidores da corte, onde os magos e sacerdotes serviam como intermediários entre os faraós e as entidades espirituais. Esses homens não se limitavam a truques ou ilusões. Eles manipulavam forças reais, invocavam pragas, liam os astros e ofereciam sacrifícios para manter o domínio sobre o povo. Tudo isso fazia parte do grande teatro espiritual do Egito, onde os deuses exigiam devoção cega e ofereciam poder em troca de servidão. Moisés absorvia tudo em silêncio, até que o confronto entre a verdade que nascia em seu interior e o engano ao seu redor tornou-se insustentável. O episódio em que mata um egípcio e foge para o deserto não é apenas uma fuga política, mas um rompimento espiritual com o sistema egípcio.
Ao abandonar o palácio, Moisés não estava apenas rejeitando os privilégios da realeza, mas também as trevas que ali habitavam. Ele deixa para trás não apenas ouro e conforto, mas também pactos, rituais e entidades que o cercavam desde o berço. É no deserto que ele começa a se reencontrar com o Deus de seus antepassados, iniciando uma caminhada de revelação que culminaria em um confronto direto com os 7 demônios que dominavam o Egito. A corte de Faraó não era apenas um centro de poder político, mas o coração de uma teocracia mística que se alimentava do medo e da idolatria. Os faraós se consideravam deuses encarnados, uma ponte viva entre o mundo espiritual e o físico. Esse conceito era reforçado diariamente por rituais que misturavam astrologia, necromancia e sacrifícios. O trono de Faraó estava cercado por sacerdotes que dominavam ciências ocultas e consultavam entidades malignas para manter a ordem e o controle sobre as multidões. Cada decisão do rei era, antes de ser tomada, avaliada por adivinhos e magos. Eles interpretavam presságios e buscavam orientação em reinos espirituais que nada tinham a ver com o Deus de Israel. Nas paredes dos templos, hieróglifos registravam pactos com divindades como Ra, Ísis, Osíris e Anubis. Essas figuras, embora tidas como deuses, eram manifestações de forças espirituais reais, malignas, sedentas por culto e sacrifício. As oferendas não eram apenas simbólicas. Crianças, animais e até prisioneiros de guerra eram entregues em rituais para apaziguar esses deuses. Era nesse ambiente carregado que Moisés cresceu. A corte era um lugar onde ninguém fazia nada sem antes consultar os espíritos. A manipulação espiritual era constante e a opressão sentida até mesmo por quem estava no topo da pirâmide social. Os magos do Egito, como Janés e Jambres, mencionados em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8, não eram ilusionistas comuns. Eles tinham acesso a um nível de conhecimento espiritual distorcido e corrompido. Conseguiram replicar os sinais de Moisés, transformando varas em serpentes e águas em sangue. Esse confronto revela a profundidade do poder demoníaco operando na nação. O que estava em jogo não era apenas uma disputa entre homens, mas uma batalha espiritual entre o Deus verdadeiro e as potestades que dominavam o Egito. Moisés, agora porta-voz do Altíssimo, desafiava uma estrutura milenar que sustentava os pilares do Império Egípcio. Para o povo egípcio, os sinais e prodígios não eram novidade. Eles estavam acostumados com manifestações sobrenaturais. O que tornava os sinais de Moisés diferentes era a origem e o propósito. Não vinham de pactos sombrios, mas de um Deus que não negociava com o mal. E, ao contrário dos deuses egípcios que exigiam sangue e medo, o Deus de Moisés se revelava como libertador e justo. Cada praga lançada sobre o Egito foi, na verdade, uma sentença contra uma entidade espiritual específica, uma exposição da fraqueza dos falsos deuses diante do Deus único. A presença de Moisés na corte rompeu o ciclo de encantamento que mantinha o povo cativo. Seu retorno ao Egito não foi apenas um reencontro com o passado, mas uma intervenção direta no centro da opressão espiritual. A autoridade que ele trazia não vinha das escolas dos magos, mas de uma aliança firmada no deserto com o Deus eterno. E era essa aliança que, aos poucos, começava a abalar os alicerces ocultos que sustentavam o império mais poderoso da terra naquele tempo. No Egito, os sacerdotes eram mais do que líderes religiosos. Eram os verdadeiros guardiões das forças espirituais que governavam a nação. Eles possuíam conhecimento ancestral sobre os chamados mistérios sagrados, conhecimentos escondidos passados de geração em geração, usados para invocar entidades poderosas e manipular realidades.
Esses homens faziam alianças com espíritos que se escondiam atrás das imagens dos deuses e, através de rituais meticulosamente elaborados, conseguiam alterar o clima, provocar visões e executar magias que iludiam e oprimiam o povo. O Egito era, literalmente, um território espiritualmente sitiado. Esses rituais não se limitavam aos templos. Eram realizados em momentos estratégicos da política egípcia. Coroações, declarações de guerra, funerais de faraós. Nessas ocasiões, os sacerdotes se reuniam em câmaras secretas, onde entoavam cânticos em línguas extintas, faziam oferendas e invocavam forças que habitavam o mundo invisível. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com uma missão divina, ele não estava apenas enfrentando um rei terreno, mas uma rede espiritual articulada e poderosa, sustentada por séculos de adoração demoníaca. O povo hebreu, escravizado durante séculos, vivia debaixo da influência direta dessas entidades. A opressão física era apenas o reflexo de uma prisão espiritual. Cada pedra erguida nas construções, cada chicotada recebida, carregava em si o peso de uma escravidão espiritual profunda. Os hebreus viviam cercados por símbolos mágicos, estátuas encantadas e maldições lançadas pelos sacerdotes egípcios para manter sua condição de servidão. Era como se estivessem enredados em um feitiço coletivo que anestesiava a esperança e alimentava o medo. Quando Moisés retorna ao Egito, ele não carrega consigo armas humanas, mas o nome de Deus. E este nome, quando pronunciado diante dos sacerdotes e magos, quebra encantamentos e silencia entidades. O confronto direto com Janes e Jambres não foi apenas uma demonstração de poder, mas uma guerra de reinos espirituais. Quando sua vara se transforma em serpente e devora as serpentes dos magos, um recado é dado ao mundo invisível. A autoridade do Deus de Israel sobrepuja qualquer força oculta. Era o início da derrocada dos 7 demônios que sustentavam o domínio egípcio. Essa batalha não se encerrou com sinais. Ela desencadeou uma série de confrontos espirituais que culminariam nas 10 pragas, cada uma dirigida contra um deus específico. Os magos começaram a falhar em replicar os sinais, e sua influência foi sendo desmascarada diante do povo. Os sacerdotes, até então reverenciados como canais dos deuses, começaram a ser vistos como impotentes diante do Deus de Moisés. O que antes era um império sólido e místico começava a ruir por dentro, corroído pela luz que expunha as trevas. Quando Moisés se encontra diante da sarça ardente no deserto, aquilo que parecia uma visão divina é, na verdade, o ponto de virada de sua missão. Ele já não era mais príncipe, mas servo. A cena revela sua verdadeira identidade. Entregue aos hebreus, comovido por sua dor, e chamado por Deus para confrontar o poder das trevas que sustentavam o Egito. Em Êxodo capítulo 3, versículos 4 a 6, Deus se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, estabelecendo a linhagem espiritual a qual Moisés pertence. A sarça ardente simboliza não apenas revelação, mas autoridade para enfrentar entidades espirituais que operavam sob a aparência de deuses. Ao ouvir seu nome, Moisés, Deus manifesta sua escolha. Aquele que libertará um povo, derrubará altivos poderes e enfrentará os 7 demônios que controlavam o Egito. Moisés sente pela primeira vez o peso de uma missão que ultrapassa o terreno político e social. É um chamado espiritual de confrontação. Ele reluta, questiona sua capacidade, mas ao perceber que a sarça não se consumia, entende que há ali um selo divino conferindo proteção e propósito. Seu retorno ao Egito recria um choque espiritual. Moisés agora caminha com a autoridade daquele que fala com o Deus vivo, e isso o posiciona como adversário direto dos sacerdotes egípcios.
A corte que sucumbiu ao engano espiritual agora se vê desafiada por alguém que carrega uma aliança antiga. Sua voz não ecoa apenas nos salões do palácio, mas nas regiões espirituais controladas por ídolos. Moisés torna-se instrumento de um poder que transcende o natural, habilitado a quebrar juramentos, desatar nós e abrir caminhos onde tudo parecia fechado. Nesse processo, Moisés não está sozinho. Seu irmão Arão coopera como porta-voz, compartilhando o fardo e ampliando a autoridade espiritual. Juntos, representam duas linhas de liderança, uma que fala com Faraó, outra que comunica a palavra divina ao povo. Essa dupla dinâmica faz com que a mensagem seja clara. Não se trata de humanidade contra humanidade, mas de espírito contra espírito, luz contra trevas. E o povo observa cada passo, aprendendo que o véu que os mantinha em escravidão era, acima de tudo, espiritual. Com o chamado consolidado, Moisés assume seu papel com profunda reverência e urgência. Ele entende que a trajetória será de confronto e libertação, e que cada praga anunciada significa uma quebra de estrutura demoníaca. A jornada se intensifica, e o povo hebreu começa a perceber não apenas sinais, mas uma presença viva intervindo em sua história. Aliás, até aqui, qual desses confrontos espirituais você acha que mais abalou os alicerces do Egito? Escreve nos comentários. Vai ser interessante ver qual desses embates mais chamou sua atenção até agora. Vamos continuar com o vídeo. A sarça não consumida testemunha um milagre singular, o fogo divino que desce sem destruir. Este fenômeno indica que Moisés foi revestido por um selo espiritual especial. Em Êxodo capítulo 3, versículo 2, a chama que arde sem consumir simboliza proteção e convocação para uma operação direta contra poderes demoníacos que decoravam o Egito. Esse selo não era visível aos olhos humanos, mas cheio de significado em esferas espirituais. Quando Moisés aproxima a mão, retira a sandália perante o terreno santo. Esse gesto ritual revela respeito e reconhecimento da presença divina, que contraria todo o poder oculto daquele lugar. Sua incapacidade de tocar diretamente a visão reflete reverência ao terreno onde o maligno não prevalece. É ali que ele recebe a missão de congregar o povo e conduzir o confronto espiritual que derrubaria os demônios que sustentavam cada praga. Esse selo de autoridade tem consequências reais. Não é magia. Moisés não invoca espíritos, mas representa o Deus dos vivos diante de antagonistas sobrenaturais. O fogo da sarça confere autoridade moral e espiritual, permitindo que Moisés provoque pragas que atingem deuses específicos, Ra, Ísis, Gebe, Osíris e outros. Cada praga era, de fato, uma sentença contra uma das 7 potestades sombrias que dominavam o Egito. À medida que os sinais se sucedem, fica evidente que a corte espiritual egípcia está sendo confrontada diretamente. O selo também protege o povo hebreu. Em Êxodo capítulo 12, versículo 13, o sangue do cordeiro sobre o batente servia como sinal para que o destruidor passasse além deles. Evidência que o poder de Moisés não estava apenas no ato físico, mas também no selo espiritual e na intercessão divina. A travessia do Mar Vermelho reafirma que o selo de autoridade não se rompe, mesmo sob ameaça de extermínio. As águas dividem-se, o inimigo perece e o povo atravessa em liberdade. A sarça ardente marca o início de uma trajetória onde a missão de Moisés é clara: confrontar e vencer em âmbito espiritual. A autoridade divina que ele carrega rompe pactos antigos e sustenta a libertação que virá. Porém, a jornada exige coragem, fé e obediência, pois enfrentará diretamente as 7 entidades sombrias que sustentam o Império Egípcio. Cada deus do panteão egípcio representa uma potestade espiritual que dominava a nação. Os 7 demônios equivalem às principais entidades que sustentavam a estrutura religiosa e política do Egito. Por exemplo, o culto a Heket,
A deusa Rã representava praga e fecundidade. A praga que trouxe Rã sobre o Egito visou diretamente essa entidade. Em Êxodo capítulo 8, versículo 2, Deus instrui Moisés a ordenar que as rãs cubram a terra. Um ataque espiritual direto ao poder de Heket. Outro exemplo é Ra, o Deus Sol, símbolo de autoridade e ilusão de poder. A praga de trevas sobre o Egito, narrada em Êxodo capítulo 10, versículos 22 a 23, feriu não apenas a visão física, mas também a fé cega em Ra, expondo sua impotência diante do Deus vivo. Osíris, o Deus da morte e da regeneração, e Anubis, guardião dos mortos, foram confrontados de modo simbólico e espiritual. A 10ª praga, que tirou a vida dos primogênitos, não poupou nem os templos e nem o povo, revelando o domínio do Deus Altíssimo sobre os domínios dos mortos. Êxodo capítulo 12, versículo 29. Cada praga teve alvo definido. A peste sobre os animais, o granizo, as moscas, todos atacaram deuses específicos como Geb, Sekhmet e Hathor. Esse método revela um estrategista divino que conhecia bem o inimigo e sabia como desmantelá-lo. Moisés, como arauto, executa essa estratégia com autoridade divina, mostrando que a libertação espiritual do povo não era apenas física, mas uma destruição planejada das estruturas demoníacas. Os 7 demônios do Egito perdiam terreno um a um. Cada praga deixava claro que os ídolos eram frágeis. O povo começava a perceber que o verdadeiro poder não vinha do anonimato dos deuses falsos, mas de um Deus relacional, que se importava com sofrimento, com justiça e com aliança. Moisés, portanto, passava de libertador político a herói espiritual, expondo a opressão oculta que sustentava todo um império. No coração da idolatria egípcia, Heket era vista como uma divindade da fertilidade e do nascimento, representada por uma mulher com cabeça de rã. As mulheres egípcias a invocavam durante o parto, acreditando que sua presença acelerava a vida. Porém, por trás dessa figura aparentemente inofensiva, escondia-se uma entidade espiritual que se alimentava da distorção da criação e da manipulação da vida. O confronto direto entre Moisés e essa potestade acontece quando, por ordem divina, o Egito é invadido por uma praga de rãs, tornando o símbolo de fertilidade em um instrumento de tormento. A narrativa encontra-se em Êxodo capítulo 8, versículos 1 ao 6, onde Deus mostra que pode usar os próprios símbolos dos inimigos para derrotá-los. O ataque à figura de Heket revela um padrão divino: desmontar a confiança que o povo tinha nos falsos deuses, transformando seus próprios símbolos em maldição. As rãs, antes tidas como sagradas, invadem os lares, os templos, os palácios e até os alimentos, provocando repulsa. O que era venerado torna-se desprezível. Isso não é apenas uma praga física, mas um golpe direto na moral espiritual da nação. Moisés, ao levantar seu cajado, não invoca encantamentos nem usa palavras mágicas. Ele apenas obedece à voz de Deus, e com isso expõe a farsa por trás da adoração a Heket. A atuação dos magos egípcios diante dessa praga mostra como o inimigo tenta simular o poder de Deus. Eles também conseguem reproduzir a multiplicação de rãs, o que apenas agrava a situação. Mas quando Faraó clama a Moisés pedindo alívio, é a intervenção divina, e não a dos magos, que remove a praga. Isso reforça que o poder de Moisés vinha de uma fonte superior e inquestionável. O povo começa a perceber que as entidades que veneravam não tinham controle sobre o que diziam governar. O espírito associado a Heket não se limitava à fertilidade. Era um demônio que tentava dominar áreas da vida que pertencem exclusivamente a Deus: o nascimento, o ciclo da vida, a esperança de um futuro.
Quando Deus transforma o símbolo de fertilidade em um instrumento de julgamento, Ele está mostrando que nenhum domínio do inimigo é absoluto. A intervenção divina reorganiza a ordem espiritual, restabelecendo o verdadeiro senhorio sobre a vida. Moisés, ao enfrentar essa potestade, dá início a uma série de julgamentos que revelam como o Egito era escravizado por forças que se disfarçavam de divindades. O povo hebreu, ao observar a queda de Requete, ganha discernimento espiritual para entender que a libertação que se aproximava era mais profunda do que imaginavam. Era uma quebra de correntes invisíveis, forjadas na alma. Hathor era cultuada como a deusa da beleza, da música e do prazer. Representada como uma vaca sagrada, ela personificava o amor sensual e a festividade. Seu culto estava profundamente enraizado na vida cotidiana egípcia, envolvendo rituais que exaltavam os sentidos, a embriaguez e a liberdade sem limites. Mas, sob a aparência de celebração, havia um espírito de sedução que escravizava corações, desviando o povo do arrependimento e da pureza. O confronto com essa entidade aparece em Êxodo capítulo 9, versículos 1 ao 6, quando Deus ordena que uma peste mortal atinja o gado, desmantelando o culto à vaca sagrada e expondo a vulnerabilidade de Hathor. A praga que destrói os rebanhos do Egito tem um impacto profundo, tanto econômico quanto espiritual. Os egípcios acreditavam que o gado era sagrado e sua morte em massa era vista como uma afronta direta aos deuses. Nesse golpe, Deus não apenas abate os animais, mas fere a confiança que os egípcios depositavam em Hathor como protetora da abundância e do prazer. Era uma quebra direta do espírito de hedonismo que ela representava, demonstrando que o verdadeiro sustento e segurança não estão no prazer, mas na aliança com o Criador. Interessante notar que os rebanhos dos hebreus não foram atingidos. Enquanto os campos egípcios se enchiam de carcaças, os pastos dos israelitas permaneciam intactos. Isso revelava, de forma clara, uma separação espiritual entre os que estavam sob o jugo das entidades egípcias e os que eram preservados por Deus. O contraste reforçava a mensagem de que os deuses egípcios não podiam proteger nem os seus símbolos mais sagrados. Hathor também representa o espírito que desvia a adoração verdadeira. Após a saída do Egito, quando o povo constrói o bezerro de ouro, em Êxodo capítulo 32, versículo 4, a influência de Hathor ainda estava viva nos corações. O povo não havia se libertado completamente da sedução daquela entidade. Isso mostra como espíritos de sedução e idolatria não são vencidos apenas com distância física, mas com transformação interior. Moisés precisou lidar com esse espírito não apenas no Egito, mas também no deserto. Esse episódio nos ensina que a libertação espiritual exige vigilância constante. A influência de Hathor mostra como o inimigo trabalha com encantos sutis, desviando os olhos do povo de Deus para o prazer passageiro. Moisés precisou não só destruir a vaca sagrada do Egito, mas também ensinar ao povo hebreu a discernir entre o prazer legítimo e a sedução espiritual. Uma batalha que, até hoje, muitos ainda enfrentam. Entre todas as divindades egípcias, Ra era considerado o mais poderoso. Deus do sol, Senhor dos céus e protetor dos faraós, Ra simbolizava luz, clareza e visão. O povo o venerava como fonte de ordem e estabilidade. No entanto, essa luz era uma falsa iluminação, uma aparência de sabedoria que escondia um espírito de engano e arrogância. O ataque direto contra essa entidade ocorre em Êxodo capítulo 10, versículos 21 a 23. Quando uma densa escuridão cobre todo o Egito por 3 dias. Uma escuridão palpável, aterradora, que nem as tochas conseguiam dissipar.
Esse momento representa mais do que a ausência de luz. É a humilhação direta do Deus que afirmava ser o próprio sol. Deus mostra que o controle do dia e da noite está em suas mãos, e não nos encantamentos dos sacerdotes. A cegueira espiritual que já dominava Faraó se manifesta fisicamente. Ele, que se dizia filho de Ra, é incapaz de ver, agir ou resistir. A praga expõe a fragilidade de sua posição e a impotência da entidade que o sustentava. O povo egípcio, acostumado a viver sob o esplendor do sol, entra em pânico. Templos são silenciados, rituais interrompidos e até os animais tornam-se inquietos. Essa paralisia revela que o sistema espiritual do Egito estava ruindo. Enquanto isso, os hebreus, nas regiões de Gósen, continuam a viver sob luz, uma distinção milagrosa que evidenciava a proteção divina. Deus, ao controlar a luz e as trevas, reafirma sua soberania absoluta sobre a criação. O espírito de Ra é também símbolo de orgulho e autoexaltação. Faraó se recusa a obedecer, acreditando ser invencível. Essa arrogância, fruto da influência de Ra, o torna resistente à voz de Deus. Moisés, porém, permanece firme. Seu chamado não depende de reconhecimento humano, mas da certeza de que está em missão divina. A escuridão se torna, então, não apenas um juízo sobre o Egito, mas um teste de fé para Moisés e o povo de Israel. Esse confronto nos mostra que nem toda luz é verdadeira e nem todo brilho indica sabedoria. O Egito, guiado pela falsa luz de Ra, caminhava para a destruição. Moisés, guiado pela verdadeira luz, preparava o povo para a liberdade. Em tempos de escuridão espiritual, a única luz que realmente liberta é a que vem do alto. Entre os ídolos egípcios, Sekhmet era temida como a deusa da guerra, da destruição e da peste. Representada com cabeça de leoa e olhos flamejantes, seu nome era associado ao caos e à punição divina. Os egípcios acreditavam que Sekhmet protegia o faraó em batalha e que sua respiração causava doenças quando enfurecida. Mas a praga das úlceras, descrita em Êxodo capítulo 9, versículos 8 ao 11, revelou que o verdadeiro Deus não apenas confrontava os deuses do Egito, ele os desmascarava por completo, expondo a impotência de suas falsas promessas. Deus instrui Moisés e Arão a lançarem cinzas para o céu diante de Faraó. Essa ação, aparentemente simples, desencadeia uma praga de tumores e úlceras sobre os egípcios e seus animais. O gesto tem um simbolismo poderoso. As cinzas, resquício de algo consumido, tornam-se semente de dor. Isso é uma afronta direta a Sekhmet, que supostamente deveria proteger os egípcios das pestes. Ao contrário disso, seus devotos se tornam alvos do julgamento divino, demonstrando que ela não tinha qualquer domínio verdadeiro sobre enfermidades. Os magos que antes se opunham a Moisés com seus encantamentos, agora não conseguem sequer ficar de pé diante dele, devido às feridas em seus corpos. A praga cala os falsos profetas e enfraquece os pilares da resistência espiritual egípcia. Pela primeira vez, a elite religiosa sente na pele o poder que se opõe a seus deuses. O silêncio dos magos não é apenas físico, mas espiritual. Não há mais resposta do mundo oculto. As entidades não reagem, os rituais falham, e Faraó começa a perceber que seu império não está apenas sob ataque, está sendo desmontado por dentro. A dor espalhada pela praga também serve como espelho para a escravidão dos hebreus. Durante anos, o povo de Israel suportou o sofrimento físico sob a opressão egípcia. Agora, os papéis se invertem. Os algozes sentem o peso do juízo. É um momento de justiça divina, onde o sofrimento muda de lado e a verdade prevalece. Moisés não busca vingança, mas cumpre fielmente a ordem de um Deus que exige libertação e santidade. O episódio nos ensina que nenhuma entidade, por mais temida que seja, pode se opor ao propósito de Deus.
A fúria de Sekhmet, celebrada pelos egípcios, foi vencida pela justiça do Altíssimo. A praga das úlceras foi mais do que um castigo. Foi uma libertação espiritual, quebrando a confiança que o povo tinha no terror e preparando o caminho para o livramento completo dos hebreus. Geb, conhecido como o deus da terra, era considerado pelos egípcios como o sustentador do solo fértil, o pai das colheitas e o alicerce da vida material. Ele era invocado para garantir estabilidade, prosperidade e colheitas abundantes. Porém, a figura serena de Geb escondia um espírito de opressão que se manifestava principalmente por meio do trabalho forçado imposto aos hebreus. A terra, que deveria ser bênção, tornara-se o símbolo da escravidão, com os filhos de Israel obrigados a fabricar tijolos sob o sol escaldante, dia após dia. É nesse contexto que a praga do pó se transforma em piolhos, conforme descrito em Êxodo capítulo 8, versículos 16 a 19. Deus ordena que Arão toque o pó da terra com seu cajado, e esse gesto simples desencadeia um fenômeno que desafia a própria divindade egípcia. O pó, antes inerte, transforma-se em enxames de piolhos que infestam homens e animais. Essa praga tem um significado profundo. A terra, símbolo da produtividade, se torna fonte de incômodo e impureza. Geb, tido como benfeitor, revela-se impotente diante do Deus verdadeiro, que transforma o solo fértil em juízo. O ataque espiritual à terra expõe que a prosperidade do Egito era construída sobre opressão e injustiça. Os hebreus haviam sido escravizados para construir as riquezas de Faraó, mas agora até mesmo o chão sob seus pés se torna amaldiçoado. Os piolhos, considerados impuros segundo os padrões religiosos egípcios, impedem os sacerdotes de se purificarem e realizarem seus rituais. Isso quebra não apenas o cotidiano físico, mas o funcionamento espiritual do Egito. Os magos egípcios, que até então replicavam os sinais, agora se rendem. Eles reconhecem que o dedo de Deus está operando e não conseguem mais simular nem resistir. Essa declaração, vinda de dentro da própria elite ocultista, é um marco. A batalha espiritual está sendo vencida de forma clara. Moisés, com sua postura firme e obediente, torna-se o canal através do qual Deus manifesta sua superioridade sobre todas as estruturas demoníacas. O confronto com Geb revela que não há segurança em qualquer sistema baseado na exploração. Quando a terra se volta contra os opressores, é porque o Criador está reivindicando justiça. A libertação do povo hebreu passa também por uma redenção da terra, que não mais será palco de sofrimento, mas de promessa e aliança. O domínio do inimigo começa a ruir, não apenas nos céus, mas também debaixo dos pés. Osíris era adorado no Egito como o deus da morte e da ressurreição, regente do submundo e juiz das almas. Seu culto envolvia rituais complexos que prometiam vida após a morte, desde que os mortos fossem enterrados com os devidos ritos. Essa promessa de eternidade dava à religião egípcia um poder psicológico e espiritual imenso sobre o povo. No entanto, essa promessa era alimentada por um espírito de engano e controle que mantinha a nação presa ao medo do além. A 10ª praga, narrada em Êxodo capítulo 12, versículo 29, é o golpe final. Deus atinge os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó, e destrói a confiança no domínio de Osíris. Até aquele momento, Faraó se mantinha endurecido, protegido por sua crença na imortalidade e no poder de Osíris sobre a morte. A ideia de que a morte era apenas uma passagem sob controle dos deuses o tornava insensível ao clamor do povo. Mas quando a morte visita sua própria casa, sem aviso, sem ritual, sem possibilidade de reversão, Faraó desmorona. A entidade que prometia guiar as almas para a eternidade é humilhada diante de um Deus que determina a hora e o destino final de cada vida.
A noite da 10ª praga é também a noite da Páscoa, onde Deus instrui os hebreus a sacrificarem um cordeiro e marcarem as portas com sangue. Esse sangue, conforme registrado em Êxodo capítulo 12, versículo 13, serve como sinal para que o destruidor não entre nas casas dos israelitas. Enquanto o Egito mergulha em pranto, o povo de Deus é preservado. Esse ato estabelece um pacto de redenção, mostrando que o domínio sobre a morte pertence exclusivamente ao Senhor. A queda de Osíris marca o colapso total do sistema espiritual egípcio. O povo não apenas perde seus entes queridos, mas também a crença em seus deuses. O além, antes visto como algo manipulável, torna-se um território sob autoridade divina. Moisés, agora reconhecido como profeta por todos, inclusive pelos próprios egípcios, conduz o povo com a marca da vitória espiritual mais contundente de todas, a derrota do medo da morte. A manipulação do além era uma das correntes mais fortes que mantinham o povo egípcio escravizado. Mas com a morte dos primogênitos e a salvação dos que estavam sob o sangue, Deus mostra que Ele não apenas intervém no presente, mas também no destino eterno. A libertação do povo não foi apenas física, mas existencial, um corte profundo nas raízes espirituais do império. Anubis, com sua aparência de chacal, era reverenciado como o deus dos mortos e o protetor dos túmulos. Sua imagem era associada aos rituais funerários e à mumificação, sendo responsável por conduzir as almas até o tribunal de Osíris. Por trás dessa figura solene, escondia-se um espírito que controlava o medo da morte e mantinha o povo egípcio aprisionado em práticas espirituais de submissão e dependência. Cada ritual comandado pelos sacerdotes de Anubis fortalecia essa entidade, que manipulava o destino dos mortos para manter os vivos em servidão espiritual. O Egito, sob seu domínio, era um cemitério decorado, onde o medo da eternidade definia as decisões do presente. Quando Deus ordena, em Êxodo capítulo 12, versículo 29, a execução da 10ª praga, a morte dos primogênitos, Ele não apenas sentencia vidas, mas atinge diretamente a confiança na divindade que alegava governar a morte. Anubis, outrora celebrado como guardião e juiz, torna-se impotente diante do julgamento divino. Nem mesmo os rituais mais sagrados conseguem deter a ação do Deus de Israel. Os templos funerários são silenciados, os sacerdotes emudecem e o povo experimenta o luto como nunca antes. O poder de Anubis estava ligado ao controle psicológico. Quem temia a morte era refém de seus ritos. Mas na noite da Páscoa, Deus introduz um novo paradigma: o sangue do Cordeiro como sinal de vida. O povo hebreu não precisou de encantamentos, múmias ou cânticos para se livrar da morte. Apenas obedeceu e confiou. Essa obediência simples quebrou séculos de domínio espiritual, mostrando que a verdadeira salvação não se conquista por obras religiosas, mas por fé e aliança. A libertação do Egito não era apenas geográfica, mas também uma travessia da morte para a vida. Quando o povo de Israel parte, carrega não só seus pertences, mas uma nova compreensão sobre eternidade. O Deus que venceu Anubis é o mesmo que daria leis, direção e presença. A sombra do medo foi substituída pela luz da promessa. Moisés, ao guiar o povo para fora, conduz uma multidão que agora conhece o Deus que reina sobre a vida e a morte. Essa vitória espiritual é uma das mais profundas da narrativa do Êxodo. Anubis, com toda sua imponência, foi derrotado não em batalha física, mas pela obediência de um povo e a fidelidade de um Deus que não compartilha sua glória com ninguém. Quando Moisés retorna ao Egito, uma das primeiras demonstrações de poder ocorre diante de Faraó, quando ele lança sua vara ao chão e ela se transforma em serpente. Os magos egípcios, que eram profundos conhecedores das ciências ocultas, replicam o feito.
Suas varas também viram serpentes. Contudo, o que acontece em seguida define o tom espiritual da missão de Moisés. A serpente enviada por Deus devora as demais, conforme relatado em Êxodo capítulo 7, versículo 12. Esse não é um mero espetáculo, mas uma batalha simbólica entre a autoridade divina e o poder dos espíritos malignos operando através dos magos. Os magos, como Janes e Jambres, mencionados em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8, não eram simples ilusionistas. Eram homens treinados nos mistérios egípcios, especialistas em feitiçaria, invocação de entidades e manipulação do mundo espiritual. Seu poder não era fictício, ele era real, mas corrompido. O Egito não era governado apenas por leis humanas, mas por pactos espirituais selados entre sacerdotes e demônios, que atuavam nos bastidores da política e da religião. Cada confronto entre Moisés e os magos era, na verdade, uma colisão entre reinos. Quando eles transformam água em sangue ou trazem rãs à terra, tentam afirmar que possuem o mesmo poder. Mas, à medida que as pragas se intensificam, sua capacidade de réplica falha. Eles não conseguem produzir piolhos, nem deter as outras pragas, e eventualmente admitem: isto é o dedo de Deus. Essa declaração, feita em Êxodo capítulo 8, versículo 19, representa um colapso espiritual dentro do próprio sistema egípcio. A vara de Moisés, que se transforma, devora e volta à forma original, simboliza a autoridade de Deus sobre qualquer força que tente se opor. Não se trata apenas de um cajado, mas de um instrumento de justiça e libertação. Com ele, Moisés fere o rio Nilo, invoca pragas, abre o mar vermelho. Ele é o bastão de um pastor, mas também o cetro de um rei espiritual. Através dele, o domínio maligno começa a ruir. Esse confronto ensina que nem todo poder é legítimo. Há forças espirituais que operam sinais, mas estão desconectadas da verdade. Moisés não vence os magos com gritos, mas com autoridade silenciosa e fé inabalável. Cada ato seu é dirigido por um Deus que não precisa provar sua força, apenas a manifesta. O Egito nunca mais foi o mesmo depois desse embate. As 10 pragas do Egito não foram apenas calamidades naturais ou castigos aleatórios. Cada uma delas foi um golpe preciso contra as divindades egípcias, desmantelando um sistema de crenças baseado em idolatria e manipulação espiritual. Deus, ao enviar cada praga por meio de Moisés, estava fazendo uma declaração pública de guerra contra as entidades demoníacas que haviam se infiltrado na cultura, na política e na religião egípcia. Em Êxodo capítulo 9, versículo 14, Deus declara que enviaria todas as suas pragas contra o coração de Faraó, para que este soubesse que não há outro semelhante ao Senhor. O rio Nilo, transformado em sangue, foi um golpe contra Api, o deus das águas. As rãs atacaram Heket. O pó da terra se tornando piolhos feriu Geb. As moscas, a peste nos animais, as úlceras, o granizo, os gafanhotos, a escuridão e, por fim, a morte dos primogênitos. Cada uma dessas pragas atingiu uma divindade específica, deuses do sol, da fertilidade, da agricultura, da saúde e da morte. Era como se Deus estivesse limpando o palco espiritual do Egito, removendo, um a um, os falsos tronos que mantinham o povo cativo. Faraó, que se via como um Deus vivo, também foi desafiado diretamente. Seu coração endurecido, que resistia aos mandamentos de Deus, era alimentado por essa falsa identidade espiritual. Mas cada praga expunha sua impotência. Ele não podia proteger seu povo, restaurar a ordem, nem responder com poder equivalente. Moisés, por outro lado, agia em obediência, sem buscar glória para si. Sua missão era clara: libertar o povo, confrontar os deuses e estabelecer o nome do Senhor acima de todos os nomes.
As pragas também funcionaram como sinais pedagógicos. Elas não apenas julgavam, mas ensinavam. Para os hebreus, revelavam o poder do Deus que os havia chamado. Para os egípcios, desmantelavam crenças antigas e apresentavam um novo paradigma espiritual. Para o mundo, serviram como um testemunho da autoridade divina sobre toda a criação: terra, céu, água, vida e morte. Esse ciclo de pragas mostra que Deus é paciente, mas também justo. Ele não age impulsivamente, mas com precisão. Cada passo foi calculado, cada golpe teve alvo, cada silêncio teve propósito. E quando a última praga foi liberada, não restou dúvida alguma. O Egito inteiro sabia que havia um Deus em Israel e que ele não divide sua glória com ninguém. A noite da primeira Páscoa foi o ápice de uma guerra espiritual que se desenrolava há meses. Deus havia preparado o povo de Israel para uma libertação que ultrapassava as correntes físicas da escravidão. Era uma libertação das amarras espirituais que os mantinham subjugados por séculos. Em Êxodo capítulo 12, versículo 7, Deus orienta que cada família hebreia sacrifique um cordeiro e marque os umbrais das portas com o seu sangue. Esse ato, simples aos olhos humanos, era um decreto espiritual que separava os filhos da aliança dos alvos do juízo divino. O sangue do cordeiro servia como um sinal visível de obediência e fé, mas no mundo espiritual era um escudo intransponível. O anjo da morte, que percorria o Egito, passava por alto as casas marcadas, cumprindo a ordem de Deus, sem tocar naqueles que estavam sob o sinal. Esse momento revela uma verdade profunda. Não há força espiritual que possa ultrapassar o limite estabelecido por Deus. As fortalezas malignas que cercavam o Egito estavam desmoronando uma a uma, e o sangue era a marca da vitória dos que se refugiaram sob a aliança divina. Mais do que livramento, o sangue selava uma nova identidade. O povo não era mais apenas um grupo de escravos clamando por liberdade. Agora, eles eram uma nação separada, protegida e redimida. A Páscoa se tornou o ponto de virada da história espiritual de Israel, pois marcou a transição da escravidão para a filiação. O sangue interrompeu a narrativa de opressão e iniciou a jornada rumo à promessa. Essa verdade ecoaria por gerações, sendo lembrada até os tempos de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao seguir as instruções divinas, Moisés lidera o povo não com espadas, mas com fé. Sua força estava em obedecer ao invisível e crer que o plano de Deus se cumpriria. As fortalezas espirituais que sustentavam os demônios do Egito não podiam resistir ao sangue. Esse é o ensinamento que ultrapassa o tempo. O que realmente liberta não são estratégias humanas, mas o poder do sacrifício aceito por Deus. O Egito, antes imponente, agora estava silenciado pela perda e paralisado pelo temor. Já os hebreus, cobertos pelo sangue, estavam prontos para seguir rumo à liberdade. A batalha espiritual havia sido vencida onde ninguém esperava: na obediência, na fé e no sangue derramado de um cordeiro. Quando o povo de Israel chega às margens do Mar Vermelho, eles ainda carregam os traços da escravidão, dúvidas, medo e a sensação de que o inimigo está sempre por perto. À frente, as águas. Atrás, o exército de Faraó. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés declara: "Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor." Essa cena é mais do que um milagre físico. É o clímax de um processo de libertação espiritual, iniciado desde o primeiro confronto com os deuses do Egito. Deus ordena que Moisés levante seu cajado e estenda a mão sobre o mar. O mar se abre, formando paredes de água à esquerda e à direita. O povo atravessa em terra seca, um evento que não só marca a fuga de um império, mas a passagem definitiva para uma nova identidade espiritual. A travessia não é apenas geográfica, mas simbólica.
Eles deixam para trás o território dominado por potestades demoníacas e adentram a esfera da promessa, onde Deus será o único rei. Faraó, ao tentar seguir os hebreus no mesmo caminho, encontra o juízo. As águas que se abriram para o povo de Deus se fecham sobre os egípcios. O exército, os carros, os cavaleiros, tudo o que sustentava o domínio de Faraó é tragado pelas ondas. Esse momento representa o desmoronamento final dos 7 demônios do Egito. As estruturas espirituais que sustentavam a opressão foram sepultadas no fundo do mar, sem possibilidade de retorno. O povo, ao pisar na outra margem, não é mais o mesmo. Há ali uma consciência de que foram libertos por um Deus que não apenas ouviu seus clamores, mas guerreou por eles com poder e autoridade. Moisés, o mesmo homem que tremia diante da sarça ardente, agora lidera uma nação que viu a justiça triunfar sobre a tirania. Miriam, sua irmã, entoa um cântico profético, celebrando o Deus que lançou no mar o cavalo e o cavaleiro, como registrado em Êxodo capítulo 15, versículo 1. A travessia do Mar Vermelho não foi apenas uma fuga milagrosa. Foi o batismo de uma nação, o renascimento de um povo que viveu sob o domínio de espíritos malignos e agora caminhava sob a nuvem da presença divina. A escravidão espiritual terminou ali, afogada nas águas do juízo, dando lugar à jornada da fé. Moisés, outrora um bebê hebreu escondido no Nilo, tornou-se o líder que enfrentou o império mais poderoso da terra e venceu. Sua jornada não foi apenas a de um libertador, mas a de um guerreiro espiritual, chamado para romper cadeias invisíveis e derrotar 7 entidades demoníacas que mantinham o Egito cativo. Cada passo dado por Moisés, da sarça ardente às pragas, da Páscoa à travessia do mar, foi parte de uma estratégia divina que desmantelou séculos de domínio espiritual. E ao final dessa caminhada, o povo não apenas saiu do Egito, mas o Egito saiu do povo. A vitória de Moisés foi construída na obediência e na intimidade com Deus. Ele não confiou em armas, exércitos ou manipulações. Seu poder estava em ouvir a voz de Deus e agir conforme suas instruções. Isso se evidencia em Êxodo capítulo 33, versículo 11. Onde se diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Essa proximidade foi a chave para resistir à pressão de Faraó, à murmuração do povo e aos ataques espirituais que enfrentou durante toda a missão. Os 7 demônios que dominavam o Egito não foram apenas vencidos individualmente, mas expostos publicamente. Heket foi derrotada pelas rãs, Hathor pela peste nos rebanhos, Ra pelas trevas, Sekhmet pelas úlceras, Geb pelos piolhos, Osíris pela morte dos primogênitos e Anubis pelo livramento do povo. Cada derrota foi uma proclamação de que não há autoridade acima da de Deus. Moisés foi o instrumento dessa proclamação, conduzindo o povo com fé firme e visão clara. Mas o legado de Moisés vai além da libertação. Ele formou um povo que aprendeu a reconhecer e rejeitar a idolatria. Ele estabeleceu leis que protegiam a aliança. E, acima de tudo, apontou para um Redentor maior, que também venceria as trevas não com espada, mas com sangue. A história de Moisés ecoa até os evangelhos, onde Jesus, o Cordeiro Perfeito, completa a obra de libertação que começou no Egito. A vitória sobre os demônios do Egito não pertenceu apenas a Moisés. Ela pertence a todos que, como ele, escolhem ouvir a voz de Deus, caminhar em santidade e não temer as trevas. O legado permanece. Quando Deus levanta um homem disposto a obedecer, nenhuma força espiritual pode resistir. Moisés não apenas venceu o Egito, ele nos ensinou a vencer. Quantas verdades você já viu sendo silenciadas ao longo da vida? Este vídeo não pode ser mais uma delas. Compartilhe com quem ainda acredita que a fé é apenas simbólica. Deixe seu comentário.
Sua experiência vale mais do que muitos livros. E se isso falou com o que você carrega no peito há anos, se inscreva. A cada história, uma luz nova se acende.